Olá, você telespectador da TV FIB. O FIB Política está no ar e traz hoje a presença dos vereadores da Câmara Municipal de Bauru, Luiz Carlos da Costa Vale, do PSB, e José Zito Garcia, do PPS. Vale, é um prazer tê-lo aqui no FIB Política. É um grande prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da TV FIB. E eu acho que é um espaço muito importante que é aberto aí para a gente estar discutindo aí os assuntos da cidade. Zito, obrigado pela presença. Obrigado a você, Celso, pela oportunidade. Vamos a um rápido intervalo e na sequência nós voltamos com esse bate-papo com os vereadores da Câmara de Bauru, Luiz Carlos Vale e José Zito. Apoio Cultural Domus Candi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. Faculdades Integradas de Bauru. Aqui, seu futuro faz escola. Domus Educandi, a escola certa para a educação de seu filho. Tradição e credibilidade adquiridas ao longo dos anos. Educação infantil, maternal, jardim e pré para crianças a partir de 1 ano. Ensino fundamental da 1ª à 4ª série. A Domus oferece iniciação musical, informática, inglês, balé, capoeira, karatê, xadrez e educação artística. Matrículas abertas. Aprender aqui é mais divertido. Faça a opção por um dos novos cursos da FIB, Publicidade e Propaganda, o mais atualizado do mercado, Turismo, um dos setores da economia que mais crescem no país. Informações no campus ou pelo 236-6200. FIB, aqui seu futuro faz escola. O Liceu Noroeste comunica que estão abertas as matrículas para os cursos Edificações, Informática e Prótese Dentária com 3 semestres de duração e Eletrônica com duração de 4 semestres. Início das aulas em agosto. Matrículas e mensalidades com 20% de desconto. Liceu 224-1800. Estamos de volta com o FIB Política, hoje trazendo 2 vereadores da Câmara Municipal de Bauru, Luiz Carlos Vale, do PSB, e José Zito Garcia, do PPS. Eu começo com Vale. Vale, é claro que hoje nós vamos conversar aí sobre o atual e conturbado cenário político que a nossa cidade atravessa. A Câmara acatou o relatório da Sei da Carne que pede a cassação do prefeito Nilson Costa, inclusive rejeitando uma emenda do vereador Edmundo que pedia a retirada deste item. Como você, experiente, já com alguns mandatos naquela casa, viu a decisão final de 14 votos contra 6? Era esperado este placar ou a coisa foi se alinhavando durante a sessão? Olha, eu imaginava que seria aprovado, mas eu não podia assim ter uma noção assim, de 14 votos, eu acreditava que não. Mas ao longo da sessão e de tudo que foi sendo posicionado pelos vereadores, né? E o processo em si, que foi bem conturbado, a gente viu que estava caminhando para isso. Agora, eu entendo que na segunda-feira, com a votação da denúncia em si, na próxima segunda, eu tenho a impressão que esse placar vai ser mais elástico ainda. Zito, este é o seu primeiro mandato como vereador da nossa Câmara de Bauru, assumindo até em razão da renúncia do ex-vereador Walter Costa, que não suportou as denúncias que pesavam contra ele. E você já entra neste chamado rabo de foguete, né? Num momento conturbado, como eu já disse, com pedido de processante contra o prefeito. Você, que é considerado vereador de situação, está sentindo certo tipo de tensão ou pressão no estágio político atual? Pressão não, viu, Celso? Porque a gente tem feito um trabalho democrático dentro do partido, não houve pressão nem por parte do nosso partido, nem do prefeito, com relação à votação que a gente teve na Câmara. Vejo que o momento é de bastante nervosismo, mas que isso deve passar. Agora, Zito, você votou a favor da emenda que pedia a retirada da comissão processante contra o prefeito e, na sequência, votou a favor do relatório. Eu gostaria que você falasse sobre essa sua atitude dentro da Câmara. Já era estudado pelo nosso partido a condição de tentar suprimir, então, o artigo da processante. Como a gente não foi feliz,
já tinha um entendimento do nosso partido que cada um votasse, tivesse a vontade para fazer o voto. Ficou à vontade, então. O partido deixou os vereadores da sua bancada à vontade, para votar com a consciência. Agora, Vale, a prefeitura anuncia agora que vai pagar R$6.000 por mês num contrato de emergência de 3 meses pelo aluguel de uma câmara frigorífica que vai armazenar a carne da merenda escolar entregue pela parceria entre a Bom Bife e a empresa Frigorífico Modelo, que é de Belo Horizonte. O senhor considera este aluguel legal do ponto de vista contratual ou processual? E o que o senhor acha desta parceria entre essas duas empresas? Eu não tenho dúvidas que isso é mais uma ilegalidade diante de todo esse conturbado processo, porque quando foi feita a licitação, o contrato não previa em nenhum instante que a prefeitura cederia ou alugaria câmaras frigoríficas para resolver um problema de logística que tem a ver apenas com o fornecedor. Então, no meu modo de ver, isso é competência exclusiva do fornecedor. Agora, se o fornecedor não tem câmara frigorífica e sequer a prefeitura, nos prazos corretos, né, ao longo aí de mais de 12 meses, aí, não recebeu a mercadoria, e agora, numa tentativa de viabilizar essas 75 toneladas assim a grosso modo e a curto prazo, quer dizer, isso aí é mais um problema que está vindo, que eu acho que vai ser objeto de ação civil e provavelmente as pessoas que decidiram dessa forma, no meu entendimento, vão acabar tendo que ressarcir os cofres públicos por essa medida. Agora, você que leu e estudou todo este processo, havia no contrato esse tipo de aluguel de emergência de câmaras frigoríficas, já que o contrato era para 75 toneladas de carne? Eu desconheço. Inclusive, o contrato não previa também outros itens aí polêmicos que foram levantados, como fiel depositário, coisas desse tipo aí, que nada disso fazia parte do contrato. Então, hoje o que se vê é uma tentativa, assim, que eu vejo da prefeitura no sentido de viabilizar a curto prazo, vamos dizer, uma entrega dessas 75 toneladas para se passar para a opinião pública uma ideia assim de que, olha, a denúncia que estava contra nós, que não ia receber a carne, agora já recebemos, então está tudo certo. Não está tudo certo. Isso daí tinha que ter sido entregue paulatinamente, pausadamente, de acordo com as necessidades da merenda escolar. Então foi uma falta de planejamento total da prefeitura e agora é uma espécie assim de correria para tapar o buraco, mas eu acho que a represa já está dando água aí. O senhor acha então que a entrega do restante da carne que consta deste contrato não tira a responsabilidade do prefeito municipal? Quem garante que se não houvesse todo esse escândalo, que essa carne estaria sendo entregue? Quem garante isso? Se o próprio fornecedor de conhecimento público e notório aí que ele estava falido. E como que agora alguém que tinha sido pedida a falência desse empresário, como que agora ele ressuscita aí das cinzas aí como uma espécie de fênix, né, da mitologia, e com recursos para adquirir essa carne? Como é que está sendo isso? Então, está muito nebuloso tudo isso e muito estranho tudo isso. Zito, agora a sua opinião aí sobre este aluguel num contrato de emergência da Câmara Frigorífica para o armazenamento desta carne que está sendo entregue. Bem, Celso, se a prefeitura não tem uma câmara frigorífica construída, eu acho que se a carne está sendo entregada ou entregue de acordo com o contrato, eu acho que nada mais justo do que contratar uma empresa para fazer esse tipo de armazenamento. Agora, Zito, mudando um pouco de assunto, o coordenador regional do PSB, Antônio Pedroso Júnior, declarou na imprensa local que você foi, no mínimo, deselegante quando chamou o vereador Clemente de moleque na sessão da Câmara. Segundo ele, o Clemente, que era do PPS, o seu próprio partido, nas últimas eleições, foi um fator determinante para que o Zito viesse a assumir uma cadeira
no Legislativo. Fale um pouco sobre esta declaração do Pedroso e fale também sobre este incidente ocorrido na sessão legislativa com o Clemente. A questão é a seguinte, Celso, é uma Câmara que está tumultuada, tem um nervosismo explícito durante as sessões. Ele é uma pessoa que estava usando e falando de uma maneira e pedia à parte, mas foi um momento de nervosismo, já retirei a palavra e eu acho que não quero mais tocar nesse assunto. Com relação ao Pedroso, eu não me lembro de ter pedido voto no PSB. E não estou lá por causa do Clemente, estou lá pelo voto dos meus votos, do voto dos meus eleitores. Tá certo? Então a gente não fez nenhum acordo, poderia ser até o próprio Clemente, por ter sido eleito no meu partido, ser cassado, e eu estaria aqui como estou hoje. Vale, e sobre a definição do prefeito em coletiva à imprensa de que a instalação desta processante contra ele seria um tipo de caça às bruxas? O que você tem a falar sobre isso? Olha, eu acho que o prefeito tem todo o direito de se defender, né? E ele está aí usando uma figura aí de retórica aí de caça às bruxas e coisas desse tipo, mas eu acho que isso não condiz com a realidade. O que houve na realidade foi que houve denúncias de irregularidades administrativas. Essas irregularidades, elas são públicas e notórias, e tanto isso é verdade que ele está passando aí por uma crise política muito séria, de modo que se não houvesse irregularidade, com certeza não teria o prefeito nenhum desgaste em todo esse processo, como ele mesmo sempre afirmou que já por 6 vezes a oposição o tinha acusado e ele lhe deu uma carta, vamos dizer assim, de honestidade. Na realidade, esse processo está sendo justamente o contrário, porque eu acho que uma votação de 14 votos, né, favoráveis é uma maioria já de 2/3 da Câmara, num primeiro embate que seria a aprovação do relatório da Comissão Especial de Inquérito. Então, eu acho que quando a coisa está muito assim, polêmica, fosse uma coisa política, eu acho que ele ganharia, como ganhou na eleição da mesa, né? Porque a situação venceu, inclusive eu fui candidato, derrotado, perdi por 1 voto, né? E é sabido que a situação venceu na eleição da mesa com o apoio do prefeito. Agora, Zito, como você está se sentindo na Câmara Municipal de Bauru? Você está à vontade, tem trabalhado no sentido de estudar os andamentos e os encaminhamentos dos processos da casa? Como você se autodefine nesse curto espaço de tempo, já que é o seu primeiro mandato? Pois é, Celso, eu tenho feito esse trabalho de tentar ler os processos, até a minha atuação no último voto a favor da processante, de respeito àquele trabalho que tem sido feito pela doutora Alcione, por todos os vereadores. E o prefeito tem a oportunidade nesse decurso de prazo de 90 dias para se defender e mostrar à população se ele tem culpa ou não. Também nos casos que eu tinha que verificar, como foi na última processante do Roberto Bueno, tinha estudado o processo. E assim quero fazer junto com os nossos companheiros. Agora, Vale, na votação passada das emendas e também do relatório, houve uma confusão nos votos em destaque e até o vereador Paulo Eduardo Martins, que é do PFL, declarou que errou na votação, causando até críticas por parte de alguns integrantes do seu próprio partido. Agora, você que já está na Câmara já há um bom tempo, já viu isso acontecer? É possível mesmo que o vereador possa se confundir nessas votações em destaque? Olha, eu acompanhei bem a votação e claro que em votações assim de assuntos polêmicos como esse, né, fica no plenário um clima tenso. Isso é inegável, né? Tanto é que você viu aí a questão aí
do vereador Clemente, que estava bem nervoso, houve aquele contratempo lá e aquela discussão com o próprio vereador Zito. Agora, eu acho que ele errou. Na minha opinião, ele errou na hora de votar. Talvez por nervosismo. E por que eu penso dessa forma? Porque quando foi votada a emenda que retirava, vamos dizer, o prefeito Nilson Costa da processante e colocava-se, a emenda foi uma tentativa de tirar o prefeito e manter, vamos dizer, a responsabilidade apenas para os secretários. Agora, né? sem querer tirar o seu raciocínio, só para explicar para os nossos telespectadores, as emendas, né? Quem era a favor da emenda votava sim, quem era contra votava não. Isso. E foi diferente no relatório. Né? A favor do relatório aí mudava-se. A emenda era justamente quem votava sim a emenda, votava pela retirada do Nilson Costa de uma comissão processante. E naquela oportunidade o vereador Paulo Eduardo votou não, de uma forma bem consciente, né? E então esse é um aspecto que eu acho que tem que ser levado em consideração. Quando da votação posterior, eu sento bem atrás, na última fila, eu vi que o vereador estava conversando com outro vereador que não me recordo, na hora da votação. E o vereador Zito, que votou antes do Paulo Eduardo, votou a favor da instauração da processante, né? Porque aí foi o voto do relatório, votou favoravelmente. E o vereador Paulo Eduardo, quando viu o vereador Zito votando favoravelmente, ele imaginou que, pelo menos foi isso que ele me disse, ele imaginou que, então, no caso, era para ele votar não, porque o Zito votou sim, era da situação, então ele votaria não. Então foi um equívoco mesmo. Eu acredito nisso, porque, do contrário, ele não poderia ter votado para tirar o prefeito da processante, né? Ele teria votado favoravelmente para que o prefeito fosse retirado da processante na emenda, e ele votou contra, ele votou, ou seja, pela manutenção da processante para o prefeito. Então, e declarado o voto não pode ser voltado atrás, né? Exato. Ele, quando votou não, aí ele quis se corrigir, disse, não, sim, eu errei. Ele até falou isso, eu estava do lado, então eu acho que foi realmente um equívoco. Zito, como você vê essa disposição ao prefeito nesses quase 200 cargos de confiança? A mudança de nomes em algumas secretarias e a troca do PPS pelo PTB por parte do prefeito Nilson Costa. Como você define essas estratégias por parte do prefeito? Bem, Celso, eu acho que o prefeito, houve, né, talvez alguma pressão por parte do Legislativo, até de pedidos, né, para a retirada dos cargos de confiança do primeiro escalão. Mas nesses 200 cargos estão inseridos os cargos dos servidores de carreira, porque foram todos colocados à disposição. Inclusive aqui eu gostaria de pedir ao prefeito que devolvesse o cargo aos servidores de carreira, porque os servidores de carreira não estão inseridos nesse contexto, porque são cargos como o meu, que eu tinha, que foi citado na Câmara, um cargo que a gente tem uma avaliação funcional e que a gente, como servidor municipal, até o cargo de diretoria de divisão, é do servidor municipal. E esse não pode estar em jogo político. Tá, você continua no PPS, não troca o PPS pelo PTB? Não, não troco. E você, Vale? Mudança de partido, retomada de cargos de confiança, troca de secretariado, o anúncio aí da antecipação do 13º salário dos servidores. Faça a sua análise desta tentativa do prefeito em retomar a sua governabilidade, como ele mesmo gosta de citar. Olha, eu acho que o prefeito, ele perdeu essa governabilidade há muito tempo, né? Desde o instante que ele, já no início desse mandato, ele preferiu se isolar, né? Porque ele, presumo que ele se julgou assim, vitorioso, e o foi nas urnas. E ele não foi favorável a um diálogo, por exemplo, com os partidos políticos, né? Se ele buscasse um entendimento, eu tenho certeza, por exemplo, o partido que
me elegi na época que foi o PDT, se ele procurasse um entendimento a nível partidário, talvez ele tivesse sucesso e tivesse um respaldo político para uma governabilidade. Mas ele preferiu fazer o contrário. Ele preferiu eleger o Walter Costa como presidente da Câmara, que era do seu partido, né? E o seu partido tinha eleito apenas 3 vereadores, né? E ele abriu mão, no meu modo de ver, naquele instante, de buscar um entendimento político que lhe desse sustentação. Outra questão também é que ele nunca teve liderança na Câmara. E sempre falou isso, como assim, não preciso de liderança na Câmara. Como não precisa de liderança? Ninguém governa sem liderança. Tem que ter um líder de governo no legislativo, porque você vê que as matérias são votadas, muitas vezes, não há ninguém que defenda um projeto, porque ninguém sabe o que o prefeito quer daquele determinado projeto. Então, isso é um erro. Eu fico assim, às vezes, analisando bem o prefeito Nilson Costa, eu entendo que isso é uma habilidade, uma falta de experiência política, por incrível que pareça. Porque ele foi vereador na década de 60, mais de 30 anos. E de lá para cá o parlamento mudou. Hoje nós estamos na era da informática, da mídia eletrônica, quer dizer, as coisas mudaram. E a informação vai muito rápido, vai ali na frente. O debate político, ele fica prejudicado quando não há uma liderança de governo. Porque ele entra com um projeto para votar uma determinada lei. A lei, ela tem a letra, você sabe que a letra muitas vezes ela é fria. As pessoas não entendem o porquê, a razão, a exposição de motivos, mesmo vindo anexada, não deixa de ser letra também. Então, quando há uma liderança, o líder tem esse papel de fazer essa ponte entre o governo e o parlamento, no sentido de explicar, de sanar dúvidas que nunca houve. Quer dizer, então, eu vejo isso como uma inabilidade política total do prefeito. Você não via, por exemplo, isso no governo do Tidei de Lima, né, que tinha o conhecido trem-bala na Câmara. Você não viu isso nem sequer na época do ISO. Agora, quando o Nilson entrou, ele não preferiu se isolar, não teve governabilidade por conta de inabilidade política dele mesmo. Agora, essa mudança, questão da mudança de partido do PPS para o PTB, nessa altura do campeonato, eu disse na Câmara, me parecia mais uma cortina de fumaça, uma tentativa de tirar o foco da discussão, e ele o fez habilmente, porque durante uma semana os meios de comunicação só se falou da mudança partidária e não da questão principal, que era o foco da discussão da cidade, que era a CI das carnes. Carne, né? Então, eu acho que foi uma jogada política, mas que não deu muito resultado, haja visto que dos 3 vereadores do PTB, 2 votaram contra ele e apenas o Paulo Agostinho manteve o voto, porque talvez por fidelidade, porque ele tinha uma diretoria na Indurbe e reassumiu no lugar do vereador Roberto. Então, eu acho que com isso também ele se distanciou do próprio PPS, né? Deu um passa-moleque nos vereadores do PPS, que, na verdade, estiveram do lado dele, carregaram a campanha dele, e ele, nessa altura do campeonato, no meio de uma crise, ele deixa os companheiros do PPS e vai para o PTB. Por quê? Não tem explicação. Ou o PTB é um partido assim tão ambicionado a nível nacional. Não há onde ser. Bem, a eleição passada consagrou 21 vereadores pelo sufrágio do voto nas urnas. Desses 21, restaram 17. É claro que houve substituição, como o caso do Tito, mas esta substituição foi por consequência classificatória. O povo havia escolhido aqueles 21 vereadores. Eu gostaria de saber, primeiro do Zito, o que vocês acham deste cenário incomum no Legislativo bauruense? Primeiro, a sua análise, Zito. Destas 4 cassações. Eu vejo que é um prejuízo bastante grande aqueles eleitores que confiam o voto, né, nos vereadores, porque é o representante nato do nosso povo bauruense, e que com essas cassações é lógico que houve oportunidades, né? A minha, por exemplo.
o meu povo, a minha base, estava ali esperando angustiadamente para que eu entrasse para mostrar o nosso trabalho. Mas aqueles que também perderam seus vereadores estão aí se lastimando. Eu acho uma questão bastante crítica no Legislativo. Hoje, um descrédito total quase dentro da casa. Esse descrédito continua mesmo a Câmara apurando os fatos irregulares, só retificando? Não foram todas as cassações, 2 cassações e 2 renúncias, Vale? Não, eu penso assim, claro que a Câmara de dezembro para cá, ela passou por essa turbulência grande, um verdadeiro tornado lá na Câmara Municipal, né? E eu penso que a Câmara mergulhou talvez na pior das crises da história da Câmara Municipal de Bauru. Então, o fator desgaste da instituição perante a opinião pública é coisa assim notória, né? Claro que não é inquestionável essa questão, né? Mas eu penso que após esse processo, né, e mesmo esse outro que envolve o Executivo, após essa crise toda ser sanada, eu penso que a opinião pública deve de mudar. Talvez até hoje, tá? Talvez até hoje, eu não tenho nenhuma pesquisa, mas eu penso que, não digo que resgatou a credibilidade, mas eu penso que diminuiu pelo menos aquele questionamento que havia, né, quando a crise foi instaurada, né? Porque muita coisa foi apurada, muita coisa foi denunciada, decisões foram tomadas, né, e estão sendo. Então, de modo que eu acho que isso tudo é transitório também. A Câmara pode ser que esteja dando um exemplo como Casa de Leis, apurando aí as irregularidades que venham a surgir tanto no Legislativo como no Executivo. Agora, para finalizar, ano que vem tem eleições municipais e é a primeira na história de Bauru com 2 turnos, para o pleito majoritário, é claro. Vale, com esta nova realidade eleitoral, como você vê as perspectivas para o ano que vem? Bom, eu vejo da seguinte forma. Em primeiro lugar, o desdobramento dessa crise da Prefeitura ainda não chegou ao final, né? Então, porque eu penso que, por exemplo, a cassação do prefeito Nilson Costa, ou a renúncia dele, isso vai ter um peso significativo na próxima eleição, inclusive com o PFL saindo fortalecido, né? O vice-prefeito, Dudu Ranieri, é inquestionável que vai passar a ser um fator de um peso político muito grande na eleição do ano que vem, porque assumiria, em tese, a prefeitura municipal como chefe do executivo. Por um outro lado também, eu vejo o contrário, né, acontecendo daquele grupo político que dava sustentação ao prefeito Nilson Costa. Eu não sei como que essa crise vai culminar. Acredito até que o prefeito, assim, se todas essas previsões aí se confirmarem, se for instaurada essa processante, eu estou achando que vai ser instaurada com 17, 18 votos. Então eu penso que a renúncia do prefeito também é uma coisa que não é difícil de acontecer. Eu acho que é uma hipótese bastante razoável. Então, análises para o ano que vem só depois desse processo? Eu acho que esse processo ele vai ter um peso considerável, né? Agora, evidente que a eleição em 2 turnos, como você bem colocou, ela traz uma realidade totalmente diferente das que já houveram até hoje. Porque que Bauru desconhece, né? Que Bauru desconhece. Penso que a eleição em 2 turnos, ela vai trazer um fator muito positivo para a cidade, que vai ser, eu acho que maior respeitabilidade entre os candidatos no primeiro turno, mesmo porque eu penso que não vai haver tanta baixaria como teve assim nas últimas eleições, né? Coisa de ir para o lado pessoal, que não tem nada a ver. Eu penso que a discussão vai ser em cima
de governo, de propostas mesmo. Até porque pode se somar forças no segundo turno. Justamente por isso, porque você vê a nível de eleição federal, estadual, quando é o primeiro turno, não há essa baixaria tanto dessa forma, porque cada candidato, olhando lá nas pesquisas e olhando para a possibilidade de composições no segundo turno, eles vão manter um nível, uma coerência no sentido de discutir aquilo que realmente a população quer ouvir e precisa ouvir. Eu acho que a eleição de 2 turnos vai ser uma coisa muito boa para a cidade. E quais as forças atualmente que você vê para as eleições do próximo ano? Eu vejo uma perspectiva bastante grande dos novos candidatos. Acho que a gente pode até ter algumas surpresas, certo? Com relação de renovação da nossa cidade, tanto no legislativo quanto no executivo. Eu acho que vai ser muito fácil esse ano as pessoas conquistarem o cargo, principalmente no primeiro turno. Você acha que com tudo isso no legislativo se renova mais no ano que vem do que foi feito na última eleição? Bastante. Eu acho que se renova quase que a totalidade da Câmara. Bem, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer aí aos vereadores pela presença aqui no FIB Política. Vai, obrigado pela presença. Eu agradeço, quero dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês. O ano que vem vai ser um ano muito importante politicamente. Eu quero dizer, eu vou até adiantar uma coisa aqui para você, nesse último assunto. Eu não pretendo mais ser candidato a vereador. Já me posicionei perante o meu eleitorado dessa forma. Pendura as chuteiras, então, como diz. Pelo menos do parlamento, né? Eu penso que está no momento, eu amadureci, conheço bem o parlamento, fui presidente da Câmara Municipal, participei aí na presidência dessas comissões de inquérito aí que foram polêmicas aí na cidade. Então eu acho que está na hora da gente partir para alguma coisa no sentido do executivo e dar minha contribuição junto ao executivo daquilo que nós trazemos de experiência no legislativo. Obrigado, Zito, pela presença. Obrigado você, Celso, pela oportunidade. E a você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Política, informação e cidadania para você.